E aí, pessoal, tudo certo? Na aula de hoje, a gente vai estar trabalhando a parte de triângulos, né, retângulos inscritos em circunferência. Então, a gente fez uma avaliação ontem sobre a parte de ângulos inscritos, né, em circunferência, e hoje a gente vai estar trabalhando a questão dos triângulos inscritos em uma circunferência. E aí a gente vai trabalhar com o triângulo retângulo. O que acontece? Vou pegar esse caso aqui. Nós temos um triângulo retângulo inscrito em uma circunferência. Um triângulo retângulo, quando ele está inscrito numa circunferência, né, a hipotenusa dele é o diâmetro. Então, ó, esse maior lado, que é oposto a 90 graus, representa o diâmetro do triângulo retângulo. Isso faz com que os catetos aqui passem a ser o cateto. Aqui a gente normalmente chama a hipotenusa de A, né? Mas nessa representação do livro, como é o diâmetro, aqui é 2R. Então, ele chamou de A e B os catetos aqui. Tá? Normalmente, a gente chama, por convenção, a hipotenusa de A e os catetos de B e C. Mas quando ele já vai dizer aqui, ó, que a hipotenusa é a soma dos dois raios, porque é o diâmetro, né? Sendo o diâmetro é a soma dos dois raios. A hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Então, 2R ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. A partir daí, o que a gente tem que fazer é usar as relações que a gente aprendeu. Por exemplo, a altura relativa à hipotenusa ao quadrado é o produto das projeções. Então, um cateto ao quadrado é o produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa, que são as relações métricas no triângulo retângulo que a gente viu anteriormente. Então, o que eu vou fazer hoje? Ó, na aula de hoje, a gente vai pegar essa parte de triângulo inscrito em circunferência lá do nosso capítulo 13, né? A gente foi até a parte de ângulos, fez a provinha e agora a gente vai pegar isso aqui. E aí eu vou fazer um exemplo com vocês, vou dando um tempinho, igual eu faço, que é exatamente o que eu vou estar trabalhando em aula, né? A gente vai estar trabalhando dessa forma. Então, eu faço um, depois eu deixo vocês pensarem, aí eu faço outro, e a gente vai trabalhar todas as questões aí dessa parte de triângulo inscrito nessa aula de hoje. Tá joia? Então, peguem o livro aí, fiquem perto do livro. Eu vou começar por esse exemplo, né? Ó, determine a medida da corda AB da circunferência e de centro no ponto O, representada a seguir. Então, ó, lembrando que isso aqui está no capítulo 13 do nosso livro 3. Olha só, ele quer saber a medida da corda AB. Corda é isso aqui, ó, são dois pontos, né, que estão sobre uma circunferência. A distância entre esses dois pontos é, naturalmente, o que a gente chama de corda, né? Essa corda X, ela é um dos catetos, porque a gente poderia estar pensando aqui o seguinte, ó, pessoal, aqui que é a ideia interessante, ó. A gente poderia estar fazendo uma linhazinha aqui, ó, e falar que isso aqui é um triângulo retângulo. A gente acabou de ver que isso aqui, ó, isso aqui vai formar um triângulo retângulo. Tá certo? Ó, formou um triângulo retângulo. Aí, o que nós temos nesse triângulo retângulo? Nós temos a hipotenusa, que vale 15, porque essa distância aqui é o diâmetro e é igual à hipotenusa. Nós temos a sombra do cateto, que é 12, e aí nós podemos afirmar que um cateto ao quadrado é o produto da hipotenusa pela sua sombra. Então, x ao quadrado será 15 vezes 12, tá certo? E aí, a gente consegue encontrar o valor de x nesse exercício. Então, vamos lá, ó, vamos usar isso aí na sequência aqui, continuando. Então, aqui nós traçamos o triângulo, né, como a gente tinha falado. X ao quadrado é igual a 15, que é a hipotenusa, vezes a sombra dele. A sombra dele sobre a hipotenusa é 12. Isso a gente aprendeu lá em relação métricas no triângulo retângulo. Então, ó, calcula-se a medida do diâmetro D, somou 12 com 3, deu 15, né? A partir daí, ó, em todo triângulo retângulo, o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto da medida das hipotenusas e da projeção desse cateto sobre a hipotenusa. Assim, ó, o x ao quadrado é igual a 15, que é tudo, a hipotenusa, vezes a projeção dele, que é 12. Logo, x ao quadrado é igual a 180. Como x ao quadrado é 180, para encontrar o x eu vou fazer a raiz quadrada.
Aí, ó, aqui eu já fiz direto. Como 180 é 36 vezes 5, eu peguei o 36, então aqui é como se tivesse assim, ó, o 180 aqui, explicando aqui para ficar mais fácil de entender, ó. O 180 é como se fosse um 36, ó, vezes 5. Se você multiplicar 36 vezes 5, vai dar o 180. Mas aí o que eu posso fazer com 36? 36 pode sair do radical, e 36 saindo do radical vira 6. Por isso que a resposta é 6 raiz de 5. Tá certo? Então, isso aí, ó, é a matéria de hoje. Hoje a gente vai estar trabalhando os triângulos retângulos inscritos em uma circunferência. E a partir daí a gente teria que lembrar daquelas expressões lá de quando a gente estudou as relações métricas do triângulo retângulo. E esse é o objetivo da nossa aula, tá? Então, assim, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o tempinho para vocês pensarem nessa número 1 aqui, tá joia? Aí daqui a pouco eu resolvo. E aí eu vou fazendo dessa forma. Vocês vão ter um tempinho para fazer cada questão, né? Que é a mesma dinâmica que eu uso em sala de aula. Eu dou o tempo para vocês pensarem, aí daqui uns 5 minutinhos eu resolvo. Então agora aí é com vocês. Tenta resolver essa questão.
E aí? Olha só, pensa sempre no desenho, tá? Tem que desenhar igual aquele lá, ó. A corda AB de uma circunferência mede 20 centímetros. Determine a medida do raio dessa circunferência, sabendo que a projeção dessa corda sobre o diâmetro AC mede 16. Então, é um desenho parecido com aquele anterior, ó. A gente já sabe, né, que o quadrado da medida de um cateto é igual ao produto das medidas da hipotenusa e da projeção, né, que foi o que a gente viu na questão anterior, eu até reescrevi aqui, mas a gente teria que desenhar, ó, mesmo desenho anterior. Você tem uma corda AB, que ele falou que vale 20, tá vendo, ó? Determine a medida do raio dessa circunferência, o raio é até aqui o centro O, sabendo que a projeção dessa corda sobre o diâmetro, ó, agora ele deu a projeção dessa corda, a sombra dessa corda, se a gente fosse pegar aqui, ó, o que é a sombra dessa corda? É justamente essa distância aqui, ó. Essa distância que é a sombra da corda mede 16. Para chegar na hipotenusa, ficou faltando esse pedacinho, que eu chamei de x, né? Se a gente conseguir descobrir esse x, a gente consegue descobrir, né, o valor do diâmetro, tá certo? E aí o raio, que é o que ele quer saber qual é o raio dessa circunferência, aí fica fácil descobrir o valor do raio. Então, ó, um cateto ao quadrado é o produto da hipotenusa pela sombra que o cateto faz na hipotenusa, que é essa que eu pintei de azul. Logo, ó, a gente poderia escrever que a hipotenusa 16 mais x vezes a sombra 16 é igual a 20 ao quadrado. Então, ó, 20 ao quadrado é a multiplicação da hipotenusa, que é essa distância toda, que é 16 mais x, vezes a sombra de 20, que é 16. Faz a distributiva, ó. Ao fazer a distributiva vai ficar 16x mais, aqui, ó, você faz a distributiva desse jeitinho aqui, ó, só lembrando. Para fazer a distributiva aqui, você vai pegar o 16, vai multiplicar por 16, vai pegar o 16 e vai multiplicar por x. 16 vezes x dá 16x. 16 vezes 16, 256. 256 passa para lá negativo, vai dar 400 menos 256, que dá 144. Aí, ó, deu 144, é só passar o 16 dividindo. 16 sai daqui, ó, e vem dividindo para cá. E aí, ao dividir 16, né, 144 por 16, você vai encontrar o valor de 9 para x. Ah, mas eu não queria o valor de x, eu queria o valor do raio. Então, é só somar aqui, ó. 9 mais 16 dá 25. Se o diâmetro é 25, o raio é a metade. Então, o que eu vou fazer para terminar? Vou pegar o x e vou somar com 16. Vai dar 25. Como ele quer saber a medida do raio da circunferência, ó, é o raio que ele quer, eu vou pegar 25 e vou dividir por 2. E aí, 25 dividido por 2 dá 12,5. Então, ó, essa era a primeira questão do Agora é com você, né? E o objetivo da nossa aula hoje é fazer todas essas questões, tá? O nosso desafio hoje nessa aula é fazer todas essas questões. Então, vamos lá, ó. Vocês agora vão fazer a letra A e a letra B, que está aí, tá? E aí, daqui a pouquinho, mesmo esquema, 5 minutinhos fazer a 2, eu corrijo. E depois a gente faz a 3, tá? E depois eu vou deixar a 4 para vocês finalizarem aí, fazerem sozinhos. Tá joia? Então vamos lá, ó, mais 5 minutinhos aí para poder trabalhar nessas duas.
E aí, mais um, ó, mais esse aqui, tá, pessoal? É para fazer o exercício aí, ó. Calcule o valor de x nas figuras a seguir, sendo que o centro da o centro da circunferência. Então, a circunferência tem um diâmetro, né? Aqui ela tem um diâmetro que a gente observa que vale, esse diâmetro vale 16, né? O raio vale 8, e ele quer esse cateto aqui. Aí, como ele deu essa sombra aqui, eu preciso dessa aqui, ó. Então, eu tenho que pegar 16 e diminuir 4, porque o cateto ao quadrado é 16 vezes a sombra do cateto. Então, o que eu vou fazer? Ó, x ao quadrado é 16 vezes 12. Por que é 12 aqui? Ó? Porque eu peguei 16 e diminuí, porque como eu queria somente esse pedaço aqui, ó, a gente queria esse trecho aqui, ó. Então, se tudo mede 16, esse trecho mede 12. E aí, 16 vezes 12, você vai multiplicar isso aí, ó. 16 vezes 12, 192. E aí é só tirar a raiz quadrada. De novo, lembrando que 192, ó, 192 pode ser escrito, esse 192 aqui, ele pode ser escrito como 64, né? Ó, 64 vezes 3. E aí, como ele é 64 vezes 3, o 64 vai sair do radical sendo 8. Fechou? Então, vamos lá. Façam a letra B aí agora, tá? Tentem fazer a letra B. Vou dar mais uns 5 minutinhos. Daqui a pouco eu faço essa aqui também. Certo?
Esse aqui, ó, pessoal, eu estou fazendo, ó, vou estar fazendo, dando um tempinho para vocês, mas esse aqui, olha só, você quer essa altura aqui, aí você sabe que o raio vale 2,5, tá certo? Ó, o raio vale 2,5. E aqui vale 1,8. Cara, se vale 1,8 isso aqui, para chegar aqui está faltando 0,7. Então, a altura de um triângulo, né, retângulo relativo à hipotenusa ao quadrado é o produto das projeções. Então, vai ser 1,8 vezes a distância toda. Porém, essa distância toda tem que acrescentar o 0,7 que está faltando aqui. Então, aqui, ó, para fazer, você vai pegar a altura do triângulo retângulo ao quadrado, aí tem que lembrar lá de trás, onde a gente estudou isso, né? A altura de um triângulo retângulo ao quadrado é o produto das projeções. Que projeções são essas? 1,8. Ah, tá, mas por que é 3,2 aí, né? Da onde você tirou esse 3,2? O 3,2 aqui, presta atenção, ó, porque para chegar ao centro está faltando aqui, ó, 0,7. Como é que eu sei que é 0,7? Porque eu sei que o raio vale 2,5. Se tem 2,5 para cá, tem que ter 2,5 para cá. Para isso aqui dar 2,5, está faltando 0,7. E aí corresponde a essa sombra aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, acrescentar esse 0,7 para formar essa sombra aqui, ó. Essa sombra é o 0,7, ó, o 0,7 mais o 2,5. Então, essa sombra é 3,2. Aí eu vou pegar o 3,2 multiplicado pelo 1,8 é igual ao h ao quadrado. A altura ao quadrado é o produto das projeções. Aí é só questão de fazer continha nisso aí, ó, multiplicar isso aqui dá 5,76, tirar a raiz quadrada disso, é porque 576, a raiz quadrada é 24, então 5,76, a raiz quadrada é 2,4. Certo, gente? Então, olha, a gente está fazendo hoje aí, ó, essa aula sobre triângulos retângulos inscritos em circunferências, tá? E aí a gente tem que saber esses detalhezinhos lá de trás, de quando a gente estudou a parte de triângulos retângulos, né? As medidas de um triângulo retângulo, a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. O quadrado de um cateto é a multiplicação da sua projeção sobre a hipotenusa vezes a hipotenusa. A altura de um triângulo, ó, relativa à base elevada ao quadrado é o produto das projeções. Mas não é 1,8 vezes 2,5, é 1,8 vezes esse 0,7 mais 2,5. Tá certo? E aí nós temos mais um aí para vocês tentarem agora, tá? Aliás, eu vou até fazer o seguinte, ó. O restante da aula, vocês vão tentar resolver aí essa 3, tá certo? Ó, essa 3 ele quer saber, na figura a seguir, né? O é o centro, ele quer determinar a medida do lado BC, né? Ele quer saber isso aqui, ó, sabendo que isso aqui é o centro, tá certo? Aí ele deu que esse cateto mede 5, esse cateto mede 6, esse cateto mede 8. Daqui, ó, dessa medida de 8 e 6, vocês já vão conseguir descobrir isso aqui. Por quê? Porque isso aqui, ó, é a hipotenusa, e a hipotenusa ao quadrado é a soma do quadrado dos catetos. Aí descobriu a hipotenusa, né? Descobriu esse cateto aqui, você consegue descobrir esse lado usando de novo o teorema de Pitágoras. Você pode usar o Pitágoras 2 vezes, tá? Então, ó, eu vou deixar com vocês aí, vocês vão ter que fazer o número 3 e o número 4, tá? Nessa aula de hoje. Vai sobrar aí uns 20 minutinhos ainda de aula, e durante esses 20 minutos vocês vão resolver o 3 e o 4 sozinhos aí, tá joia? Então, mande ver aí, ó, que dá para fazer sim, dá para poder resolver isso aí. O 4, eu vou até... Aqui, deixa eu pular rápido. O 4 ele é um pouquinho mais complexo, né? Mas também é só lembrar, ó, isso é um triângulo retângulo, porque ele passa pelo centro, e esse é um outro triângulo retângulo, porque ele passa pelo centro. Aí ele dá um monte de letra, mas no final ele dá os valores. Ó. O que é AB? AB mede 3, tá vendo? Ó, CD, quanto vale CD? CD mede 5.
Então, ele dá os catetos. Então, a partir daí, vocês vão conseguir determinar as medidas de BD, olha, que é BD, e que é AC, tá? Ele deu o CD, né, que vale 5, e deu o AB, que mede 3, tá certo? Então, tem assim aí, ó, use o restante da aula para poder estar trabalhando isso aí, e na próxima aula eu começo a aula corrigindo esses dois aqui. E aí a gente dá sequência na matéria, beleza? Falou então, um abraço a todos.